A paz do Senhor, colegas professores. Eu me chamo Larissa Wênia, sou professora da classe de adolescentes aqui do Templo Central e esta é a nossa última aula deste trimestre. Nossa lição de número 13 tem como título A Partida e o Legado de Paulo. Então, é uma lição bem curtinha, apenas para encerrar a revista e traz como objetivos explicar o que aconteceu com Paulo após o seu julgamento, enfatizar a importância da carta como meio de comunicação e apresentar uma visão panorâmica das cartas paulinas. Então, nesse primeiro objetivo, que é explicar o que aconteceu após o julgamento de Paulo, contextualizar que na última aula que tratou sobre o julgamento de Paulo, Paulo estava preso em Roma em uma prisão domiciliar. E a Bíblia não diz exatamente o que aconteceu com ele após essa prisão domiciliar, mas os estudiosos apontam que ele provavelmente foi decapitado, que provavelmente a sua pena foi ser decapitado. Quanto à importância da carta como meio de comunicação, nós devemos enfatizar que na época era a comunicação que tinha, então se escrevia cartas e alguém ia levar, então levava dias inclusive para essas cartas serem entregues. E também apresentar uma visão panorâmica das cartas paulinas. Então o comentarista ele vai trazer que o Novo Testamento tinha 27 livros, desses 27 livros eram 13 cartas escritas por Paulo. Faz um resumo aqui do conteúdo de cada carta, que Gálatas era uma carta que tratava sobre a liberdade cristã, 1 Tessalonicenses sobre a vida cristã e a volta de Cristo, e assim o comentarista vai encerrando a lição. É uma lição leve, bem rapidinha de se entregar esse conteúdo, mas eu gostaria de trazer para os irmãos dicas de encerramento de trimestre. Como essa lição é bem leve, dá para você fazer essa lição de forma resumida e aproveitar que é o último dia do trimestre para fazer um encerramento, uma confraternização com a sua turma. Então eu trago aqui como sugestão um lanche coletivo, você pedir para cada pessoa levar alguma coisa, ou então você mesmo, professor, preparar alguma coisa para os seus alunos, um bolo, suco, refrigerante, salgadinho, biscoito, fazer uma mesa decorada para que seja um momento de confraternização. Mas não só isso, fazer o resumo do trimestre, o resumo de todas as lições. Então eu trouxe algumas dicas de atividades que você pode fazer para os adolescentes revisarem o conteúdo que eles aprenderam ao longo do trimestre. Então pode ser você fazer perguntas e dar uma bala para quem responder, é a forma mais simples, ou você pode incrementar isso para tornar a atividade um pouco mais divertida, um pouco mais dinâmica, que é esconder perguntas ao redor da igreja, ou na parte externa, ou embaixo dos bancos, para fazer com que o adolescente saia procurando. Eu fiz essa atividade juntamente com meu esposo em uma das nossas classes. A nossa igreja era uma igreja sede diária e ela era bem grande, bem espaçosa ao redor. Então nós não colocamos perguntas dentro do templo para não atrapalhar a aula dos outros irmãos. Nós espalhamos por fora da igreja, então colocamos perto do ralo, colocamos perto da janela, no cantinho da janela, e espalhamos as perguntas em vários locais. E aí os adolescentes precisavam recolher o máximo de perguntas possíveis, levar para a nossa sala, para a nossa mesinha, e responder as perguntas embaixo do papel. Quem respondesse mais perguntas corretamente ganharia um prêmio. Então essa é uma atividade bem legal para se fazer, é bem divertido, leva pouco tempo, e eles adoraram. Outra dica seria uma caixa de papelão, e aí eles colocariam a mão, sem ver as perguntas, e escolheriam uma pergunta e iria responder, oralmente, falando, para até desenvolver a oratória. E aí você atribuiria uma pontuação, e a pessoa que respondesse mais corretamente ganharia o prêmio, ou você daria uma balinha, um pirulito, um chocolate, a quem fosse respondendo a pergunta e acertando, sem fazer esse ranking. Outra dica seria o torta na cara. Você fazer torta na cara com chantilly, bater na batedeira, levar e fazer a disputa. Se você não tem a máquina do torta na cara, você pode colocar as mãos assim e quem bater primeiro responder a pergunta. Quem acertar, dá uma tortada na outra pessoa. Suja um pouco, o chantilly é um pouco difícil de sair, mas eles não vão se arrepender de ter participado, porque é muito divertido.
E uma outra dica seria você encher a sala de balões e colocar dentro desses balões perguntas. E aí eles estourariam um balão e responderiam a pergunta. Então, o resumo seria feito, mas tem várias formas diferentes de você incrementar isso e fazer o resumo do trimestre. Sobre o lanche coletivo, você pode pedir para cada um trazer uma coisa ou você mesmo providenciar o lanche completo e ainda fazer essa revisão de N maneira, da maneira que você imaginar. Uma outra sugestão seria o parque, ou levar para um parque, para uma pracinha e fazer o encerramento do trimestre ao ar livre, que também é uma atividade muito legal. Nós já fizemos isso e eles amaram. Então, se perto do seu bairro tem uma pracinha, vá com eles para a pracinha, leva uma toalha para forrar o chão, um lençol, e aí vocês ficam em círculo fazendo o encerramento da lição, o resumo do trimestre. Alguns detalhes sobre isso. Nós sabemos que tem muitos jovens, muitos adolescentes que são tímidos, que se constrangem, que têm medo de responder as perguntas. Então, você pode distribuir perguntas do tipo, para eles responderem sim ou não, ajudar eles a formularem uma pergunta mais elaborada, fazer outras perguntas. Você acha que é assim ou de outra forma? O que você pensa? Fazer perguntas subjetivas, ou seja, perguntas que eles possam expressar a opinião. Do tipo, quais características você acha que um bom amigo deve ter? E aí ele vai ficar livre para responder. Porque se você faz perguntas do tipo, quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu, talvez ele não consiga lembrar e fique constrangido. Então faça perguntas também que eles possam dar a sua opinião. Cite perguntas que tenham mais de uma resposta. Por exemplo, cite um amigo do apóstolo Paulo. E nós sabemos que tem vários exemplos na revista. E aí ele vai dizer só um e ele já respondeu certo. Então isso traz uma confiança. Outra questão é, não constranja seu aluno. Se ele não sabe responder, ajude ele a responder ou entregue a ele uma pergunta mais simples. Devolva a ele uma pergunta mais fácil de responder para que ele se sinta confiante e não fique constrangido. E também não force ninguém a participar da atividade, mas crie um ambiente descontraído para que a própria pessoa se sinta à vontade para participar. E jamais deixe os seus outros alunos constrangerem alguém, sempre repreenda, para que eles sempre se sintam à vontade na sua aula. Por último, seria interessante você construir um sistema de recompensas. Então, cada vez que um aluno traz um convidado, entregue um chocolate para ele. Cada vez que ele passa 3, 4 domingos sem faltar, entregue um chocolate, uma balinha. E ao final do trimestre, se você puder, presenteie o aluno menos faltoso com uma revista, por exemplo. Ou uma caixa de bombons, ou uma caixa de bis, ou qualquer outro presente que você ache legal, ache interessante, para motivar eles a irem sempre para as suas aulas e também para levarem outras pessoas. Então, estas são as minhas dicas para encerramento do trimestre. Eu espero que você incremente, que você tenha esse pensamento de tornar a sua aula mais dinâmica, mais agradável, porque isso é bom para você e para os seus alunos. Eu agradeço demais pela sua atenção, por ter nos acompanhado durante todas essas aulas e foi um prazer estar com vocês. Espero que meus comentários tenham agregado de alguma forma, porque assim como você, eu também sou uma aprendiz e nós aprendemos enquanto ensinamos. Agradeço pela oportunidade, Deus abençoe.